muita alegria que eu recebi esse convite, né, para poder participar dessa primeira conversa, desse primeiro videocast da Qual-Cirurg, que nós nomeamos como Mesa Cirúrgica, com o tema A História da Cirurgia no Ceará. Então, eu tenho o prazer de participar aqui, de estar na mesa com grandes cirurgiões, que a história deles se confundem com a história da cirurgia no Ceará e, em alguns temas, até com a história da cirurgia no Brasil. Estamos aqui com o Dr. Eladio Feitosa, um dos fundadores da Qual-Cirurg, professor da UFC, um dos pioneiros da cirurgia bariátrica no Ceará, inclusive levou o nome do Estado sendo presidente do CBC Nacional. Obrigado pela presença, Dr. Eladio. Também estamos aqui com o Dr. Xavier Freitas, cirurgião do HGF, foi meu staff no JF, tive muita felicidade em participar de cirurgias com ele e vê-lo operando cirurgias memoráveis, tem uma ampla formação em cirurgia hepatobilipancreática, inclusive no exterior, então prazer estar aqui com o senhor Dr. Xavier, obrigado pela presença. E o Dr. Romero Esmeraldo, cirurgião do HGF também, um dos grandes nomes do transplante do HGF, desde o início do serviço do transplante renal, do transplante hepático. Eu fiz o meu internato de cirurgia no HGF, mas a minha formação como cirurgião depois da residência, eu não fui residente nem passei pelo HGF, mas no tempo que eu passei lá, e até hoje a gente sempre ouve do grande nome das grandes cirurgias que o Dr. Romero recebe como missão e como ensinar os residentes. Além do dom artístico, que eu sei que ele faz desenhos aí impecáveis sobre os procedimentos e as cirurgias, e também tem sua formação de residência, cirurgia geral, digestiva e cirurgia vascular, e uma experiência no exterior, nos Estados Unidos, por muito tempo. Então, obrigado pela presença, Dr. Romero. Eu pensei em iniciar a conversa pedindo para falar alguma coisa sobre o início mesmo da cirurgia no Ceará, os primeiros serviços, os primeiros hospitais, os nomes da época que começaram a praticar a cirurgia no Ceará. Então, acho que se o Dr. Romero pudesse começar aí, do que o senhor lembra, quem foram os primeiros nomes, os primeiros hospitais, e aí a gente vai passando a palavra e complementando entre nós, né, entre os convidados da mesa. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Então, o que me vem à memória, assim, de imediato, são as figuras mais palpitantes da época. Geralmente são aqueles que chefiavam ou faziam parte dos serviços, especialmente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Então, tinha os serviços do professor Araújo Assama, do Dr. Paulo Marcelo, aliás, do Dr. Paulo Machado, Paulo de Melo Machado, e do Dr. Nilton Gonçalves, que aglomerava uma pleia de cirurgiões que fizeram nome que foi muito importante para a formação das pessoas. O serviço do Dr. Nilton Gonçalves, eu me lembro bem que fazia parte do Dr. João Evangelista, Pedro Henrique Salariano, do Dr. Antônio Batista Fontinelli, se eu não me engano, do Dr. Evandro, tem uma mistura de... Nessa época, o cirurgião geral, como o senhor falou, ele operava tudo, né? Operava pulmão, operava vascular, operava até cardíaco, como o senhor falou, né? E esses nomes que iniciaram a cirurgia no Ceará, eles eram todos formados em outros estados, né? Porque a universidade aqui, essa história vem desde antes do início dos serviços de residência aqui no Ceará, né? Correto. Que é o serviço de residência, São Raimundo, por exemplo, começou mais ou menos em 68, 67, formou alguns, eu entrei em 70, comigo veio o Cláudio Novo. Mas você veja, a residência médica só foi aprovada por um decreto do presidente João Batista Figueiredo, em setembro de 1977. E a Comissão Nacional de Residência Médica foi regulamentada um ano depois, em 1978. Então, ela começou a fiscalizar mesmo em 80, 82. Antes, as residências médicas no hospital geral era do primeiro INPS, né? INAPS veio depois. Não, a residência já iniciou no INAPS. Mas o atestado, o certificado de INPS. Porque primeiro tinha os APIs, né? IAPI, IAPC, IAPB, né? Depois congregou em INPS. E posteriormente dividiu o INPS da Previdência Social e o INAPS, que é a Assistência Médica da Previdência Social.
dividiu, que posteriormente ficou no Ministério da Saúde. Que era a administração do HGF, por exemplo, era nesse guarda-chuva aí do INPS. Era INPS e federal, que eram né? Federais. Era o Hospital Federal. Depois que ele passou para a administração estadual. No governo do Tasso Gereissati, né? Já recente, nos anos 80. Mas foi um sistema de residência muito bom, realmente formou excelentes residentes sempre no Hospital Geral, desde a sua formação inicial. E aí, doutor Xavier, o que é que o senhor... Só um pouquinho, Marcelo. Pois não. Tá. Complementando aqui o que o Roberto falou, acho que a gente tem que pontuar duas coisas. Primeiro são os hospitais. Certo. E depois, o que estes hospitais, a partir da existência deles, começaram a proporcionar no meio médico. O nosso primeiro hospital é a Santa Casa de Misericórdia, que é dos anos 1800, está com 162 anos hoje, onde o primeiro médico, Xavier até lembrou, foi o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, cearense formado em Harvard. E ele formou-se lá e depois voltou aqui para o Ceará, mais ou menos coincidindo com a instalação da Santa Casa, ele foi ser o primeiro médico lá, mas não era cirurgião. Até porque a Santa Casa foi inaugurada em 1880 e pouco tempo depois de ter surgido a anestesia. A anestesia é de 1846, um órgão lá do Memorial Em Harvard, Massachusetts. Mass General. E tem lá, se vocês forem a Boston, procurem ver que tem lá o local onde foi feito, que é o Ida Dome, o anfiteatro onde foi feito. E aí, a partir daí, surgiu a possibilidade das cirurgias maiores, porque até então não tinha cirurgião. Os barbeiros faziam pequenos procedimentos e um dos maiores, provavelmente, por necessidade, eram as amputações, comuns nas guerras daquele tempo, e algumas cirurgias superficiais, como drenagem de cistos, abscessos ou algo parecido. Depois que veio a anestesia, aí não. Você começou a ter a possibilidade de fazer algo maior. E aí esse algo maior começou a ser feito de uma maneira mais, vamos dizer, metodizada, podia ser, mas também de uma maneira mais especializada. Então não era mais um barbeiro, passou a ser uma categoria um pouquinho diferenciada. E tanto é assim que em 1881, se não me falha a memória, foi feita a primeira gastrectomia pelo Bill, já se prevalecendo agora do século XIX. da anestesia geral, né? Depois aqui você vai para o período que a Santa Casa foi inaugurada e o que ela fazia no tratamento eram basicamente as doenças prevalentes na época. Desnutrição, diarreia, doença infecciosa. Não me lembro de relatos de algumas cirurgias, mas os hospitais mais recentes que a gente conhece, eles foram sendo criados bem depois. O HGF, por exemplo, ele foi construído, começou a construção dele aí no final da década de 50. Ele ainda era do IAPI, porque antigamente eram institutos de aposentadoria e pensão de fulano, beltrano, ciclano. E o mais rico deles era um dos bancários, que é o IAPB, que foi dono do Hospital de Messejano. E o IAPI era dos industriários. Então, depois da construção, começou a construção do HGF, no final da década de 50, mas ele só foi ser inaugurado em 69. Quer dizer, levou um tempão sendo construído. Tinha um problema que eles tinham a ideia de construir um subsolo. É um detalhe do subsolo. Foi construído um subsolo ali ao Lagoa do Papicu e com demorada a construção, o subsolo era para ser a parte de radiologia, alagou e quando resolveram 10 anos depois, aterraram o subsolo. Porque ele não estava por causa do aumento do nível do lençol da Lagoa do Papicu. Aí abandonaram a ideia do Não, estava feito. Tava todo o esqueleto foi pronto e ficou 10 anos parado. Ali ao redor do HGF era mato alto. Quando eu entrei lá no internato, da perimetral ao HGF era só areia e mato de um lado e do outro.
e quando você chegava na entrada esquerda ali para chegar, terminava Santos Dumont, o resto tudo era morro. Então, quer dizer, passou 10 anos, isso, quando eu entrei lá foi em 74, fazendo internato, né? Quer dizer, ele foi inaugurado em 69. Significa dizer que ele ficou muito tempo. Depois ficou inviável. Ficou inviável a construção de manutenção do subsolo. Com isso, resolveu aterrar o subsolo e passou a ficar a radiologia no térreo. Por isso que você pode, sem sombra de dúvidas, afirmar que o HGF é o hospital de base mais sólida de Fortaleza. Porque tem todo um subsolo enterrado que dá sustentação que está para cima. Mas a Faculdade de Medicina, que o Romero citou bem a questão dos cirurgiões catedráticos, que era assim como eles eram chamados na época, né, Xavier? Só passou a não existir mais a questão do catedrático com o movimento revolucionário de 64. Mas a própria Faculdade de Medicina, quando ela foi fundada, não existiam as provas clínicas. Ela foi fundada em 1948, 12 de maio. A sede dela era ali no prédio que ainda hoje existe na Praça José de Alencar, na esquina oposta ao teatro, que depois é na praça com a 24 de maio. E a Faculdade de Medicina foi fundada antes de ser criada a Universidade Federal do Ceará. A Faculdade de Medicina, quando foi fundada, era privada. O grupo de pioneiros que fundou, que a gente vê aquelas fotos lá na faculdade, o Dr. Valdemar de Alcântara, Zé Carlos Ribeiro, Walter Cantilho, Jurandir Picanso, Arança Saba, mais uns outros, mas a foto principal dos quatro, porque eram os quatro que dirigiam o negócio no momento. Nessa época não existia ainda o hospital universitário, então não existia serviço, nada de serviço de cirurgia, era só... Aí é onde entra o papel da Santa Casa, porque qual foi o hospital que a Faculdade de Medicina recém-criada foi se ancorar para começar o ensino prático da medicina? Na Santa Casa. E aí lá, eles ficaram vários dos professores Você teve aula na Santa Casa? Eu tive? Todos. Urologia era na Santa Casa, com o doutor Augusto Soares. Augusto Soares. Olavo Rodrigues, Augusto Soares. E eles exerciam... Tivemos aula de ortopedia que era João Façanha. O professor João Stanislau Façanha, que foi o pai do Fernando Façanha. E essa turma toda aí. Oftalmologia, otorrinolaringologia, foram essas as primeiras, talvez, especialidades cirúrgicas que começaram a se desenvolver um pouquinho mais. Então eles todos exerciam a cirurgia na Santa Casa antes mesmo de se criar serviços de cirurgia. Se todos. Essa questão de esses pioneiros. Todos, talvez assim, os pioneiros, assim, lista assim, especialmente na cirurgia, uns 8. 3 deles, professores, começaram muito próximos, questões de um ano. O Haroldo, Joaçaba, Milton Gonçalves e o Paulo de Melo Machado. Assim, o nascimento deles com diferença de 1 a 2 anos. Em média, nasceram em 1917. Terminaram em 1938, 39. O Dr. Paulo Machado estudou no Rio de Janeiro, para medicina do Rio de Janeiro, chamava-se Universidade do Brasil na época, em 1939. Tem a importância dele, qual é? Importância assim, institucional, importância acadêmica, importância em fundação de muitas sociedades. Ele fez parte da sociedade promotora, chamava Ensino Médico, que precedeu a Faculdade de Medicina, depois chamou-se Faculdade de Medicina, né? Quer dizer, 1948. Importante que todos eles, os cirurgiões, a maioria passaram na presença do Centro Médico Cearense, a qual eu me orgulho muito de ter passado por lá, né? Um parênteses, Centro Médico Cearense, que hoje é a Associação Médica Cearense, filiada à MB, mas que é bem mais antigo do que a própria MB. Ele o Centro Médico Cearense, ele foi fundado em 1913.
20 e tantos anos da Associação Médica Brasileira. O doutor Paulo teve importância na cirurgia em que ele tem uma formação dos Estados Unidos, então ele fez parte da primeira cirurgia cardíaca do estado do Ceará. Foram os 3 cirurgiões, doutor Paulo, doutor Haroldo e o doutor Nilton, que é uma comissurotomia mitral fechada, e fazia uma bolsinha na aurícula, metia o dedo e abria a estenose da mitral. Mas também o doutor Paulo foi o primeiro que fez craniotomia, que era o cirurgião geral, fez a primeira craniotomia para trauma. Primeiro que fez dentro da vascular bloqueio do gânglio esteato, em que viu que você tinha alteração, foi o primeiro que fez. Eu tenho escrito onde ele fez, é uma das coisas que eu estou escrevendo. E teve uma importância associativa muito grande, porque ele fez parte de muitas formações de instituição. Foi presidente do Sindicato dos Médicos, foi presidente do Sindicato dos Médicos, e foi fundador da Academia Cearense de Medicina. O consultório dele era no Palácio Comércio. Ortopedia. E o segundo, doutor Haroldo. Só para situar o pessoal. Palácio Comércio, pessoal, é um prédio que tem ali no centro, já próximo à Praça General de Curso, que é a Praça dos Pães, e que ficava em frente à Assembleia Legislativa. Então você tinha a Assembleia aqui, no térreo do prédio Café Belas Artes, que era onde os deputados não falar mal da vida dele, e no canto superior, aqui no primeiro andar, o consultório do doutor Paulo Machado. Já o doutor Paulo Machado, eu não tive convivência com ele quando eu era aluno de medicina. Passei a ter convivência com ele quando eu me tornei presidente do Centro Médico Cearense com 38 anos de idade. Por quê? Porque a gente fazia muitos encontros médicos, e um dos encontros era a cada 2 meses fazer um encontro no interior para reciclagem, e eu gostava de levar o doutor Paulo, porque eu dizia assim, um tema não médico, e ele era uma cultura geral em todos os sentidos. Quero que você fale sobre isso. Ele preparava, ele olhava lá para mim. Então, e tive também a oportunidade de entrar na cirurgia da qual ele foi operado, né, e que faleceu dessa operação. Eu fui um dos auxiliares. E também uma das coisas que me deu muito prazer foi um belo dia, ele é da região, ele tinha casa lá na Macholândia, e um belo dia ele me liga e perguntou se eu podia ver uma irmã dele, da qual tinha sido a pessoa que mais tinha tomado conta dele. E essa pessoa tinha na época 88 anos de idade, estava com uma obstrução intestinal, é o caso que falou, obstrução intestinal, tinha sido operada há 50 anos e um cisto do ovário, e fez uma brida. E dessa brida eu operei ela na gastroquim e ela faleceu dessa operação. Quer dizer, então tive assim, depois, assim, uma convivência com ele muito grande. Até para mim, eu com 40 anos de idade, o doutor Paulo me chamar para operar uma irmã dele, para mim era algo inesperado. Né, pronto. Já o doutor Haroldo, eu também tive convivência depois de ser presidente do Centro Médico Cearense, porque eu chamava ele para falar, e muitas vezes ele foi quem me apresentou, foi quem fez a minha recomendação, a carta de recomendação para entrar no Colégio Internacional de Cirurgiões. Tive muitas vezes com ele no apartamento, tinha uma biblioteca enorme, todas as clínicas cirúrgicas da Norte América ele tinha desde 1932, todas elas. E todas SGO, Surgical Obstetrics, então ele oficial do Colégio Americano de Cirurgia. Então tive uma aproximação muito grande com ele. E ele era um indivíduo assim, eu com 40 e poucos anos, e ele já com 70, altamente atualizado. Quer dizer assim, doutor Haroldo se formou no Rio de Janeiro, em 1940.
veio para Fortaleza. Logo assim que chegou, ele entrou, pegou o emprego e foi para Amazônia. Foi para a Amazônia, paramédico, estava tendo a guerra, paramédico da borracha. Lá, muita migração para lá, então ele foi para lá. Quando ele voltou, todos eles ficaram na Santa Casa. Doutor Paulo, doutor Haroldo, doutor Newton, não. Quer dizer, e aí depois ele esteve nos Estados Unidos várias vezes. Passou um ano lá. Várias vezes. Ele esteve nos Estados Unidos a primeira vez eu até anotei aqui, de 1905. Ele teve Haroldo, esteve nos Estados Unidos 3 vezes. A primeira vez, eu anotei por aqui nesse quando ele 1941. Quando ele retornou de todas essas visitas. Quando ele retornou da Amazônia, que terminou a guerra, veio logo em seguida, ele foi. Aliás, ele foi o primeiro anestesista do estado do Ceará. Quando ele chegou, ele fazia anestesia, fez anestesia. Pronto, depois foi para os Estados Unidos, ele se formou em cirurgião, né? Teve no Kentucky. Foi a primeira vez que ele teve lá no Kentucky. E aí que ele fundou... Quando ele chegou, aí fez parte da fundação da faculdade, foi presidente do Centro Médico, fez parte da fundação da Academia Cearense de Medicina, e ele foi, entre os 3 pioneiros mesmos, professores e catedráticos, o que mais teve atuação em operar. E clientela. O Dr. Haroldo operava a clientela da cidade toda. Né? Quer dizer, e o doutor Haroldo operava assim, como era o ex-nome dele, sabe? Operava ex-sangue. Na época, já ex-sangue. Operava assim, você vê o doutor Haroldo operar, era assim. Na época que não tinha bisturi elétrico. Não. Depois apareceu bisturi elétrico, eletrofiguração horrível. Então, só para a gente contextualizar aqui, para ficar um negócio bacaninha quando for editado, nós podemos então fazer um divisor da cirurgia no Ceará em pelo menos 2 períodos. Um período anterior à existência de um curso de medicina e com o que ele trouxe ao redor. E aí esse ponto de divisão está exatamente nos nomes dos 3 cirurgiões que se destacaram, embora outros também fossem contemporâneos, como o Romero citou muito bem o Dr. Pontes Neto, o Dr. Célio Aguiar. Importantes os outros. Outros nomes importantes, mas aí você coloca que a cirurgia antes ela era assim uma forma de prática simples, talvez pontual, com não tantos procedimentos mais avançados do ponto de vista de complexidade, e a partir deles você pode dizer que nós passamos a ter uma cirurgia mais metodizada. Todos eram cirurgiões com uma extrema capacidade, mas o Xavier citou muito bem. Cada um dos 3, embora de nível semelhante, hipertrofiou determinadas coisas que cada um deles se dirigiu mais. O doutor Paulo, logo, também entrou pela questão administrativa, ele chegou a ser superintendente do INPS ainda, depois de anos. O doutor Haroldo foi aquele que operou mais, e o doutor Newton, vamos dizer assim, foi uma espécie de cientista. Ele era muito culto, foi ele que introduziu a cirurgia pediátrica aqui. O doutor Newton tem uma coisa engraçada, a formação dele na Alemanha, então ele fez parte, o doutor Newton Gonçalves fez parte da primeira cirurgia cardíaca, os 3, mas ele também foi o introdutor da cirurgia pediátrica e da cirurgia do tórax, do pulmão e do esôfago. Ele foi o primeiro cirurgião a operar tórax, porque o tórax na época era muito fazer o tratamento para tuberculose, que era as toracoplastias, né? Quer dizer, você não tinha o que tratar, então o que é que se fazia assim para os cirurgiões de 40 anos para trás e os atuais, o que é que se fazia o tratamento?
Então você tinha que fazer o pulmão, tinha a bolha tuberculose estourava, fazia um pneumotórax, então para tratar que dali era múltiplos, então se fazia o quê? Uma toracoplastia. O que era? Secava a primeira costela, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, até a sexta. Com isso ficava só musculatura, então colabava. Né? Então ele foi o primeiro. Agora é importante dizer também que fez parte desse grupo de cirurgiões primeiros também o cirurgião de tórax chamado Dr. Glauco Lobo, que é o pai do Glauco Lobo, é o pai. Quer dizer que era professor também na faculdade, da qual fazia só tórax e ficou no hospital chamado Tisiologia do Maracanaú. Até hoje é referência para paciente com tuberculose. Eu tive a oportunidade de, a partir do 4º ano da faculdade, uma Kombi vinha, pegava eu fazendo o 4º ano no campus do 6º, pegava a gente ia para lá de quinta-feira, passava o dia todo operando. Quando era no campus 6º ano, fazia as cirurgias. Eu, quando cheguei ao 6º, que ele saiu, no 6º ano eu fazia as pneumoectomia, eu fazia tudo no 6º ano lá. Então, quer dizer, e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele era assim, tão dado, ele era assim, chamava-se Brutamonte, falava alto, e todo mundo tinha medo, mas ele era tão dado que na hora de terminar de operar, ia para o almoço, tinha cerveja. A primeira vez que eu vim no hospital lá, a gente ia almoçar com cerveja, isso há 45 anos atrás, era. Então, quer dizer, isso é um caos. Assim, ele era tão dado, mas ele ensinava. Eu ajudei o doutor, quem faz o tórax sabe, eu ajudei o doutor Glauco Lobo a fazer toracoplastia, tudo com anestesia, ressecar a primeira costela com anestesia local, meu amigo, precisa ser muito bom. E não é que quando eu fiz muito tórax, ressecar a primeira costela, Ave Maria, que é um sacrifício. Então, ele tem importância. Tem importância também. E aí, Xavier, só um parêntese. Aí vocês fazem o link de novo com a instituição hospitalar. Essas coisas eram feitas em Maracanaú. Era. No hospital de Maracanaú, que naquele tempo era um hospital de campanha para tratamento de tuberculose. Então era um hospital para tuberculose. Na época, quando ia lá... A cirurgia torácica do Ceará, pode dizer que nasceu lá. Na época era assim, por quê? Porque era um hospital aberto, a cultura da época, tuberculose, tem que ter ar, então era tudo aberto, né? Então lá muito amplo, né? Lá na época tinha assim uns 200, 300 leitos, era enorme, né? Quer dizer, um outro cirurgião de importância que pouca gente fala dessa época é uma pessoa chamada Dr. Eumênides, que era um cirurgião Tórax. e fazia tudo. Fazia tórax. Hospital Batista, né? Não, mas na Santa Casa, porque ele era um cirurgião de origem militar, ele era da aeronáutica, da base aérea. Então ele tinha muita Santa Casa. E muito tempo depois, eu assim, quando comecei a operar, eu peguei vários doentes operados por ele de esofagectomia com transposição do cólon. Quer dizer, naquela época... Isso era que ano, que época era? E na época ele teve aqui, foi na época dos anos 50, entre os anos 48 e 55. Como ele era um cirurgião militar, então ele rodava muito. Ele foi uma das pessoas importantes na Santa Casa. Dentro da cirurgia também... Austiclínio também. Doutor Xavier, nesse início... de Abreu. Austiclínio. No início da cirurgia... Vascular também. Vascular, principalmente. No início da cirurgia aqui, quem foi a primeira mulher cirurgiã que começou a atividade, que começou a desempenhar o exercício da medicina aqui no Ceará? Vocês lembram aí dos primeiros nomes? Eu não lembro. O nome que me vem à cabeça assim é da doutora que fazia proctologia. Ah, sim. Cleide Mota. Cleide Mota. Cleide Mota, A Cleide Mota tinha um cirurgião que o Hospital São Raimundo foi o melhor hospital privado do estado do Ceará nos anos 70 aos anos 60 e 70. Por quê? Porque ficava no Aldeota.
E, ao mesmo tempo, o grupo de médicos de conhecimento estava lá. Os cirurgiões, os clínicos, o Dr. Paulo Marcelo, né? Depois a gente pode falar só sobre ele em outra etapa, se quiser. E tinha um cirurgião chamado Dr. Elísio Pinheiro. Era um cirurgião que operava muito e tinha assim, uma clientela enorme, era um cirurgião com uma aproximação muito grande com os clientes deles, assim, chegou, ele era o Deus na época, né? Houve uma cisma lá na São Raimundo entre ele e outros cirurgiões, e foi onde ele foi e fundaram a Policlínica. Então daí veio a Policlínica. E a doutora Cleide Mota foi a aluna dele lá. Eu tive a oportunidade de operar 2 pessoas do Dr. Elísio, uma mulher dele, uma esterectomia. Ele me chamou para operar e disse: como é que você me chamou para operar uma esterectomia? Porque você não chamou os ginecologistas para operar? Ele disse: não, eu quero que você opere, que ele me viu operar, quero que você opere minha mulher. Eu operei a mulher dele, uma esterectomia. E daí a Cleide Mota, ela fazia mais a parte proctológica, mas também fazia, porque na época esses cirurgiões, eles faziam muita obstetrícia, fazia parte da formação de obstetrícia, né? Toronto veio muito tempo. Muita obstetrícia, fazia muita obstetrícia, que a nossa geração já não fazia mais, a nossa geração já não fazia mais isso, né? Então, muita parte de obstetrícia. Mas existia uma formação separada já? A formação da obstetrícia, ela também é antiga como a formação da cirurgia, ou no início era uma formação única, junto ali, você fazia um treinamento nas duas A formação áreas? rigorosa veio depois da Comissão Nacional de Residência Médica, que se criaram os serviços. Mas, por exemplo, quem passava pela César Carlos era o cirurgião geral, que era muito bom em obstetrícia. E tem outros que, quando terminavam, só queriam fazer obstetrícia. Você tinha, por exemplo, só você lembrar um nome de um cirurgião desse, que era cirurgião geral, depois vinculou-se mais à obstetrícia. Zé Geraldo. E depois criou o Hospital Gênesis. Assim, porque a cirurgia geral, no início, ela era uma coisa muito assim, inicial e perigoso, né? Quer dizer, então aquilo que era de mais importância, que se considerava você fazer uma cesárea, era muito fazer uma episiotomia, era uma coisa para os cirurgiões, né? Então, por isso que todos os cirurgiões dessa época, primeiro grupo que eu estou falando aí, dos que CRM até 300, 400, eles faziam obstetrícia e faziam cirurgia geral. Um outro cirurgião de importância aí vem, que você falou, mas tem um outro, no interior, lá do Sobral, doutor Antônio Guarani Montever. É Guarani, é o pai do Ronaldo Montever, que já faleceu também. Ele era cirurgião? Não, todos faziam tudo, mas ele já na época já operava próstata, naquela época. E por coincidência, Morreu. foi operar no Rio de Janeiro, com uma cirurgia de próstata, não quis se operar aqui, e morreu dessa operação. Eu tive um convívio com ele, assim, de ano passando, quando era presidente do Centro Médico. Ele era muito amigo do Dr. Padre Zé Linhares, né? Eu ia muito a Sobral por causa disso. E aí foi aonde eu o conheci, assim, mas quando eu conheci ele já tinha assim, uns 80, 81 anos, 82, mais ou menos. Tem um cirurgião que ninguém deve também deixar de mencionar, que era do Serviço Pessoal do Joaçaba, que foi o Roberto Cabral Ferreira. Eu anotei aqui. O Dr. Roberto Cabral, quer dizer, foi o pioneiro em fazer a maior ressecção da cabeça e do pescoço, aqui no estado do Ceará. Secundado, que já é da nossa época, né, pelo Dr. Paulo Ernesto, que não pode deixar de falar nele. Dr. Roberto Cabral, ele era professor da faculdade, né? E tinha Cabral Ferreira. Casado com uma ginecologista que também era professor da faculdade. E o Dr. Roberto Cabral tinha uma característica. Aí deu um caos.
Isso a gente pode dizer. O primeiro caso, todos esses grandes cirurgiões estavam na Santa Casa. Aí ele está operando na Santa Casa, um paciente, estudante de medicina do 4º ano, que é o sogro do... Esqueci agora. Me lembro já. Ele era do HGF. Me lembro lá do Campos Sales. Fortaleza. Francisco de Paula Fortaleza. Casado com a doutora médica, anestesista. Aí o... Casado com a anestesista, porque continuar a cirurgia da família. Aí ele está operando. Aí ele puxa, primeira cirurgia lá, ajudando no cantinho de vista, ele puxa esse negócio, o Roberto Cabral não gosta, aí chega e dá um pontapé nele por baixo. Eu fiz assim. Aí ele olhou assim, certo desse jeito, saiu, abandonou. E o Roberto Cabral, você vai sair, eu também vou sair. Saíram os dois e deixaram o doente lá anestesiado e daqui a pouco depois aquela confusão voltaram. Pra você ver o que era assim, mas porque os cirurgiões nessa época aí, eram cirurgiões assim, mandatórios, né? Aquele cirurgião que andava, fosse com a bengala e dizia assim, eu tô com a bengala, bater pra bater. Era assim, você não podia. Eu quando comecei a minha residência, ninguém podia falar, de jeito nenhum, os nem podia falar de jeito nenhum. Deixa eu só comentar um pouco aqui. Um dos cirurgiões, Laf Lobo, que fazia mais a parte de obstetrícia, mais a parte de ginecologia, eu falando sobre o treinamento, a residência dele no Rio de Janeiro. Eu disse, o senhor fez residência no Rio de Janeiro? Eu disse, meu filho, não é assim não. Eu acompanhava lá o cirurgião. Agora, ele tinha as pacientes dele. Para eu operar, eu tinha que pagar. Então, a minha primeira esterectomia, eu fiz uma carta para meu pai, pedindo que ele mandasse dinheiro, que eu queria fazer uma cirurgia. Aí ele mandou, ele pagou o médico, o cirurgião. Foi desse jeito que eu fui treinado, eu tinha que pagar para fazer. Hoje vocês estão recebendo para operar. Quer dizer, era dessa maneira. Mas na Casa Salso Raimundo tem uma foto interessante, que era o doutor Pontes Neto. Ele era muito querido, era uma pessoa humanista e muito bondoso, muito humanitário. E ele operou um paciente de hérnia. Aí quando foi no dia seguinte, geralmente estava alta com 7 dias, né? Quando tirava os pontos, estava passar 6, 7 uma dias semana. internado. Só um detalhe, quando eu comecei a ajudar paciente de hérnia, ficava uma semana internado, tomando antibiótico, com um saquinho de areia em cima da operação, fazendo peso. Com um saco de areia. Um saco de areia. Aí quando foi depois, aí ele chamou o doutor Pontes, doutor Pontes, eu tenho uma coisa para lhe confessar, o que é? Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Isso não tem problema. A janela está aí, pode pular a janela e vai embora, eu não sei de nada. E ele fez isso. Deixou o senhor operando sozinho? Não, ele não pagou. O paciente não pagou. Não pagou. A janela é assim, a janela do hospital, então você foge. Some, você Não é porque assim, ó, a gente deve dizer assim, a São Raimundo era o melhor hospital. Por muito tempo. Mas por muito tempo. Olha, nos anos 80, eu ia operar lá, tinha no quarto uma quartinha. Vocês sabem o que é uma quartinha? No quarto, uma quartinha, olha como é que pode. Era o meu hospital. Já tinha hemodinâmica, UTI, né, e tal, recuperação pós-operatória. Se fazia assim. Pratinho também de cerâmica embaixo. Uma quartinha. Bem geladinho. Bem geladinho, uma quartinha. Então, pessoal, vocês vejam só. Eu diria que esses são os momentos heróicos da cirurgia, onde a prática foi cada vez se sedimentando e se ampliando, à medida que também foram sendo outros recursos. Você começa a ter também aí, para beneficiar cirurgias maiores, além da anestesia, a antisepsia, e aí quem leu sabe que vem desde o Lister e outros. A analgesia, que veio depois, e antibiótico terapia. Essa formação do cirurgião, ela era uma formação completamente diferente da nossa hoje, porque ela era uma formação do acompanhar o mais experiente, era o discípulo do indivíduo. Sim. Então ele pegava aquele indivíduo,
acatava ali como, e não era um só, às vezes tinha mais de um. E posteriormente aí também vem a influência americana, quando surge o Halstead, e aí sim cria o treinamento estruturado, que a gente pode dizer que foi da onde nasceu a residência médica, que chegou bem depois aqui ao Brasil, com essa parte heróica, vamos chamar assim, afetiva, de certo modo, aí ela passa a ter uma estruturação já definida, de uma maneira mais metodizada. E aí, lembra bem aqui o Romero, todo mundo aí fez residência, mas os que fizeram residência no formato foi a partir da legalização, ou melhor, da regulamentação da residência médica no governo Figueiredo e da criação da Comissão Nacional de Residência Médica, que é quem até hoje faz isso. Claro que os cirurgiões, eles iam se direcionando para algumas coisas que eles gostavam mais. Ele acompanhava um determinado cirurgião, mas ele gostava mais de pneumologia, o outro gostava mais de tórax. E aí começou exatamente o surgimento das tendências à especialização. Então, aquele cirurgião geral de outrora, que era um cirurgião geral multiprocedimento, vai cada vez mais incluindo na sua atuação, porque outras áreas mais especializadas começam a surgir. E aí surge também a questão das especialidades médicas, que mantém, ou pelo menos mantiveram até quase há pouco tempo, ainda a obrigatoriedade. Você pode ser o cirurgião que você quiser, mas antes você tem que fazer a cirurgia geral. Então você fazer a residência de cirurgia geral, e aí assim a gente sabe como é que funciona. Só para complementar aqui, porque nós estamos na cirurgia geral, mas como é a história da cirurgia, então a gente deve citar uns outros que não faz parte. Então faz parte do primeiro grupo dentro do Altaíno, do professor Celo Pinheiro, pai, né? Sim. Que foi o pioneiro, foi quem chegou operando metodicamente a cirurgia. E o outro, não podemos esquecer, o Celo Pinheiro, lembrando do otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. O pai. Não o filho. O filho não. O filho já morreu, operei ele 2 vezes e morreu com câncer de pâncreas. Essa parte também vocês cortam depois. Porra, todo mundo que o Xavier opera morre. A mulher dos tiradentes primeiros. Sim. Quando eu operei, eu tinha 40 anos. Quando eu operei, nenhum era bronca. Essa corta essa daí da edição. Não, mas não era, né? Tudo era letivo. Eu operei uma esterectomia, morreu depois. Mas o Ocelo, filho, eu operei do câncer da tireoide. Depois ele teve uma pancreatite, foi operado pelo Marcel Machado, depois ele complicou. Uma fístula pancreática? Ele teve câncer de pâncreas. Aí morreu de câncer de pâncreas, câncer de pâncreas. Mas o doutor Celo Pinheiro, que era do HGF, né? Quer dizer, foi um introdutor da metodização dentro da cirurgia otorrinolaringológica. Na época era mais a cirurgia otorrino mesmo, amígdalas. E no começo, a oftalmo e otorrino era tudo junto. Pronto. E depois não podemos esquecer de uma pessoa que eu quero muito bem a ele, tem uma admiração muito grande, convivi muito grande com ele, que é o Dr. Jaci Figueiredo. Foi o neurocirurgião, hoje ele deve ter uns 82, 94, 90, né? Era um grande cirurgião, foi quem introduziu mesmo a neurocirurgia. Foi professor da faculdade e do HGF, eu tenho que sempre falar do HGF. Ele foi quem introduziu, metodizou todas as cirurgias dentro da neurocirurgia, especialmente tumores, e foi um dos pioneiros do Brasil e com a maior experiência já em aneurisma intracerebral, clipando, quer dizer, não podemos esquecer disso aí, porque foi assim,
E aí dele vem os outros, né? Aí veio o Flávio Leitão. Que foram picação dele, né? Eles operavam na São Raimundo e tinha um grupo deles, que era o Flávio Leitão, Vicente Lobo, o doutor Jaci Figueiredo, que era o chefe. E depois chegou o Soleno Paiva, neurologista. Doutor Romero. E fazendo só um instante do fígado, exaltar o fígado, então, o meu chefe de residência, por muito tempo, foi do HGF, que faz parte do pioneirismo, terminou em 1951, né? Ele, Lacerda Machado. Assim, é importante a forma ser da forma institucional, mas é importante o pioneirismo. Então, ele fez o primeiro transplante de rim do estado do Ceará, na Faculdade de Medicina. Né? Norte e Nordeste. Foi o primeiro Norte e Nordeste de rim. E outra coisa, eu, interno, em 1974, o doutor Lacerda fez na Inglaterra 2 anos, e quando ele chegou, ele trouxe um device, um aparelho de diálise hepática. Montou no HGF mostrando a gente como é que funcionava. Fundido o fígado. Não, sempre aquilo era a importância que estava acontecendo na medicina. Ele trouxe este aparelho. Né? Quer dizer, foi a primeira vez em que isso em 1974. Eu estava fazendo internato. Eu vi isso daí. Foi uma das coisas que me fez desistir do hospital do IPAS, no Rio de Janeiro, que era considerado o melhor hospital da época do Brasil, que já na época, em 74, tinha 365 residências. E residência em todas as especialidades. Eu tirei o 5 lugares na cirurgia geral. Quando eu recebi o convite, fui falar com o doutor Lacerda Machado. Disse: meu filho, por que tu não fica aqui? E aí isso me impressionou e eu fiquei. E não me arrependi de ter uma formação da cirurgia geral no hospital geral. Uma das coisas que eu sempre procuro elogiar e ao mesmo tempo dar um depoimento. Ainda acho hoje que é um dos melhores hospitais do estado. Quanto aos hospitais antigos, tem um hospital antigo, que eu apelidei para me lembrar o nome, talvez vocês me lembrem, o professor Romero se lembra. Os primeiros hospitais antigos foi Santa Casa, hoje que é a César Carlos, chamava-se Maternidade Moreira, e tinha um hospital... Os Arrumadores. Não, o Arrumador é recente, o Arrumador já é dos anos 80. Esse é um hospital que funcionava na Praça da Estação. Na São Pedro. Né? E este hospital tinha um camarada, cirurgião, que pouca gente fala dele, e que já estudava metabologia, equilíbrio hidroeletrolítico, chamado Antero Coelho. Neto. Teórico. Teórico. Mas eu conheci... Mas professor da UFC também... Fundador da Academia Cearense e reitor da Unifor. Reitor da... Era o Coelho, né? Mas... cirurgião torácico, então, Não, é Antero Coelho, Antero, eu com 40 anos, ele já tinha... Eu operei uma filha dele quando eu tinha meus 50 anos, de uma vesícula. Eu operei uma filha dele quando ele tinha 50 anos, de uma colestectomia laparoscópica, né? Começando logo no começo, quando ele introduziu a cirurgia laparoscópica do Ceará, logo no começo, que ele foi lá, foi onde eu conheci ele, né? Quer dizer, ele já era, eu com 50, ele era um cara na época de uns 70, 75 anos, já não fazia mais, né? Quer dizer, mas tinha acabado de sair do reitor, de ser reitor da Unifor. Então, é uma pessoa que você não pode esquecer que foi o primeiro a estudar no estado do Ceará metabologia. Primeiro cirurgião, metabologia, porque outros. Eu queria já ouvir a história um pouquinho da laparoscopia. Nosso tempo aí tá passando, mas eu queria ouvir Aliás, eu queria fazer uma proposta. Você está gravando o episódio 1 da novela. Tá certo. Marque o episódio 2, que é outro dia que a gente sequencia o processo. Mas eu queria... Você querer resumir
mas em uma hora. Mas eu queria ouvir do Dr. Romero, assim, eu vi que muitos dos pioneiros fizeram sua formação no exterior, até porque a gente não tinha essa formação aqui no início, e o senhor fez a sua formação. Eu vi que o senhor teve o início da formação como cirurgião no São Raimundo e que o senhor foi para o exterior, passou um tempo no exterior. Isso foi mais por não tinha ainda essa formação aqui, ou foi realmente por querer desbravar um centro maior? E eu imagino como era esse desafio, que hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia que a gente quase se teletransporta, conversa com todo mundo hoje em dia, ainda é um desafio. Imagino naquela época, né? Como é que ia, quanto tempo, como é que o senhor foi recebido lá e fez essa... São Raimundo, o doutor Haroldo chegou para mim e disse: Romero, eu tenho uma vaga para você fazer residência nos Estados Unidos. Eu disse, agora só tem uma coisa, você tem que fazer um exame, vai ser FMG. FMG na época. Aí fui fazer isso, foi FMG. Era de proficiência. Através de Fernando Paulo. Proficiência da língua inglesa. Proficiência é de não medicina. só da língua inglesa, de medicina. Medicina e inglês. Medicina. Precursor dos STEPS, então. Exatamente. Educational Council for Foreign Medical Graduates. Então eu fiz o teste, ele me levou até no Fernando Paulino, no Rio de Janeiro. Durante o congresso, ele disse: rapaz, que eu vou fazer saúde São Miguel. Lá no São Miguel. E residente dele foi Clécio Aquino e Rejucá. Rejucá saiu dele. Que foi residente dele. O Gerson Teixeira. Então ele disse: olha aqui, Dr. Haroldo eu escrevi para vários serviços, Dr. Haroldo assinou as cartas de recomendação, mas finalmente quem realmente conseguiu, através do Dr. Haroldo, foi o Dr. Fernando Paulino, que tinha um conhecimento muito grande com os Estados Unidos, porque ele era membro da revista Surgery, que era da elite da cirurgia americana, né? Ele era editor da revista Surgery. Ele conhecia muito, ele era muito bem respeitado. Ele conseguiu, foi para o Hospital da Heinz, que foi o primeiro hospital de veteranos dos Estados Unidos, o mais antigo, formado em 1945. Construído. Tinha 1.500 leitos, era uma coisa impressionante. Era igual estado? Era Illinois. Ficava em Heinz, ficou um distrito federal. A quanto de Chicago? A quanto de Chicago? Próximo de Chicago. Próximo de Chicago, é chamada de Chicagoland, porque fica em Maywood, mas pega Expressway e está em Chicago. Aí o senhor ficou quantos anos? Fiquei 5 anos lá. Passei 5 anos. Depois da medicina, da Casação do São Raimundo, eu passei 6 meses na Faculdade de Medicina, na residência lá, né? Enquanto não viajava, porque lá a residência começa no meio do ano. Aí o senhor terminou a residência lá e retornou para cá ou ficou um período trabalhando lá? Não, porque eu fiz o concurso de urinados. O senhor retornou para... Em 1976, eu vim fazer o concurso, depois voltei. Quando terminou, eu vim assumir. E aí lá o senhor fez uma formação tanto na cirurgia geral como na cirurgia vascular? Porque a cirurgia geral lá, o hospital era muito amplo. Tinha quase 2 andares só de cirurgia vascular. Era um serviço pesado. Uma responsabilidade imensa, né? E formava, mas depois veio os mestrados. Eu tive... Deixa eu só fazer um fechamento aqui, Marcelo, dessa primeira etapa, que a gente focou muito nas estruturas dos hospitais e com elas o que foi o surgimento do serviço cirúrgico. Então, o Xavier tem muita razão, e eu concordo com ele, em que o Hospital Geral de Fortaleza sem sombra de dúvidas, um hospital de ensino. Porque quando ele foi preconizado, ele já foi com essa ideia de formação, de serviços bem estruturados. De formação. Tudo isso. Aqui eu tenho uma coisa aqui, que era o Dr. Luiz Carlos Fontinelli, que foi talvez um dos primeiros diretores do Hospital Geral. E era professor também da faculdade. E ele diz aqui um trechozinho falando da história do HGF, ele diz assim: a nós cumprir organizar todos os serviços de clínica e os de diagnóstico. Chagas Oliveira na obstetrícia, Lacerda Machado na cirurgia, Carlos Augusto Alencar na ginecologia, Eli Vieira na anestesia, Fernando Façanha na traumato-ortopedia,
Raimundo Denise Nascimento na radiologia, Carlos Alberto Tomé no laboratório central, Vera na anatomia patológica, Prazeres na pediatria, Walter Justa na oftalmologia, José Dilson Menezes na odontologia, o HGF tinha serviço de odontologia lá na época. Elias Salomão na UTI, Pinheiro na otorrino, que era o OCEL, e Tome Sonho, seremos o hospital de referência para todo o Norte e Nordeste. Então essa concepção de hospital bem estruturado, e aí você começa a fazer as diferenciações, porque estando bem estruturado, ele está com a base plantada para a formação. E aí não é estranho que ele passe a ser agora um hospital que começa a formar residentes. E aí é justamente dessa formação, partindo desses pioneiros, vamos dizer assim, que foram surgindo a geração intermediária que o Xavier citou aqui. Ele se inclui nela. Ele me botou na geração Z, pessoal. E aí foram. Aliás, eu convivi com todos esses, você está dizendo, eu convivi com todos eles no meu ensinamento. Todos esses. É isso então, e aí não é de estranhar que a partir de determinado momento, antenado com os avanços da cirurgia mundo afora, são esses caras oriundos de lá que começam a fazer a introdução de novas metodologias. Aí você tem, a princípio, caras como Pedro Henrique Saraiva Leão na proctologia, já tínhamos falado aqui de Jaci Figueiredo na neurologia e por aí vai. E aí a laparoscopia tem exatamente aqui o Xavier como uma figura, eu diria, basilar do negócio, porque ele tinha um conhecimento muito amplo, ele era muito amigo de um cara chamado Osmar Creus, que depois virou Kreuz, porque ele sou famoso, aí esse nome dele era alemão, ficou Kreuz. Mas foi um dos caras que eu fiz parte desse processo, numa fase inicial, mas fizemos cursos de suínos, né, que agora tem que chamar pouco, mas cursos de suíno para treinar, com uma peculiaridade, né, Xavier, que infelizmente acabou, ou pelo menos eu acho que acabou, é que tudo isso era feito às nossas custas. Quem foi que comprou o vídeo laparoscópio que você operava? Eu. $80 mil na época. A laparoscopia assim, começou assim. Eu estava no Los Angeles, na CLA, em 87, no pâncreas. 6 meses. No USA? Aí 88, não, USA é São Francisco. São Francisco. USA ou eu? Aí, quando eu estava numa transição de chefe de serviço, tem um indivíduo chamado Ronald Tom, que era o chefe de serviço lá, que escreve muito sobre vias biliares. E a laparoscopia tinha começado em 87, na França, em 88, chegou lá nos Estados Unidos, não através do CLA, mas através de Cida Sinai, de Los Angeles. Aí o chefe foi operar, todo mundo operava só com a mão, né? Porque os instrumental, os trocáteres eram permanentes e ele tinha um pistão para você apertar assim e a peça pudesse deslocar. Então ele operava com a mão, que o cirurgião fazia assim com a mão. Aí ele foi operar e na época já era assim, televisão, diapa 4 dentro do centro cirúrgico, etc. Aí tirar a vesícula, quando foi tirar a vesícula, rompeu a vesícula e caiu o cálculo dentro da barriga. Então não teve conversa. Fez uma laparotomia desse tamanho aqui para tirar o cálculo. Aí eu olhei assim e depois conversando, eu tenho uma. Depois eu vou falar sobre a admiração de 2 grandes cirurgiões que eu tenho, não posso esquecer de falar antes de terminar. Aí eu pensei assim, mas esse negócio vai ser mesmo coisa. Aí quando eu cheguei, aí lá só tinha 2 empresas que vendiam, que era a Olympus e a Stoss. Mas a Stoss dominava. $30 mil, eu comprei o aparelho.
Tem 10% de entrada. Dei lá, comprei lá na Santinha. Tudo meu não. Cheguei pro nadraria da Caixa. O cliente disse, rapaz, eu vou começar aqui, era fora a escola. Tu quer entrar? Aí fiz uma reunião, aí entrou. Nada, eu. Tinha um cara que me ajudava, que era meu amigo. Aí entrou o Lino Antônio, que era próximo a mim. Aí o Lino Antônio chamou o Eugênio. O senhor vendeu as cotas? Foi? Não, foi. Dividimos. 80 mil dólares eu paguei lá, tudo não, tá aqui. Vocês querem entrar, acontece. Não, só vai pagar quando faturar. É pronto faturar. O outro Paulo Machado. Pronto, nós 6. Como eu era separado, quando chegou o aparelho, ficou na minha casa. Aí eu botei na sala. Pronto, ali fiz uma caixa preta de papelão, né? Para não gastar ótica e nem a fonte. Botei num tripézinho que a gente andava com foto o tempo todo, fotografava tudo, com mais de 20 mil slides, né? Porque andava um dia, fotografava tudo, né? Aí eu disse assim, vamos fazer aqui, pronto. Ali eu passei 6 meses treinando. Comprava as coisas, chegava de madrugada, treinava, aí quando for fazer a primeira cirurgia, foi o quinto médico do Brasil a operar, a vesícula. Aí... A primeira foi uma vesícula. Não, só separava a vesícula, né? Só a vesícula. A cirurgia laparoscópica veio como sendo a cirurgia destinada a teve o da cirurgia laparoscópica. Teve um outro, o sexto, foi o Arcelino, que era endoscopista, que resolveu entrar, porque como aqui tinha começando pelo Achip, que era o endoscopista lá em São Paulo, achava que os endoscopistas iam entrar, né? Muito bem. Eu treinei, aí veio o primeiro treino particular, né? Eu vou operar isso. Aí 6 meses, vou operar. Depois cheguei... aí cheguei pro nada depois, aí vem a importância de começar. A importância tem que dizer, chamei pro nada e disse assim, ó, nós fizemos aqui a primeira na HGF, agora você como dono da HGF tem que fazer uma coisa. Eu no HGF vou selecionar 20 doentes bons e eu entro com o aparelho, com os clipes e você entra com a internação. Aí tocou. Isso foi quando? Foi isso. A primeira que vocês fizeram? Foi em 1990, agosto de 90. A primeira colestectomia era fácil tirar os doentes do hospital geral para levar. Era fácil. Não, porque chegava pro doente assim, você quer se operar sem assim, agora sem abrir, não vai gastar nada. Aí ao invés dele ficar na HGF, ele ia para lá, internava, aquele doente bonzinho pra gente operar, internava e a HGF pagava toda a internação. Pronto, fizemos as primeiras vindas, aí foi. Aí nós tivemos a oportunidade. Aí depois, mas antes de começar mesmo, nós fizemos o primeiro curso, trouxe 2 pessoas, 3, né? Trouxe o Osmar, o Thomas, que foi o primeiro a fazer, o Thomas fez a primeira vesícula em maio. No Brasil. Em maio de 1990, a gente era em agosto. Aí trouxe um indivíduo chamado Pablo Miguel, do Rio Grande do Sul, que hoje já faleceu. O Pablo Miguel, dos 3, era o que tinha o maior número de pacientes operados já na época, tinha uns 50 e tantos. O Thomas tinha uns 30, Osmar tinha uns 15. Né? Fizemos no HGF, aí vem a importância do HGF. Eu tenho que sempre dizer que o HGF é ele e sempre vai ser ele até o presente momento. Fizemos a primeira transmissão, ajeitou-se o centro cirúrgico antigo, aquele nosso, né? Com a transmissão direto para o auditório. Fizemos a primeira transmissão. Na semana seguinte, aí eu fui fazer a primeira cirurgia, já estava tudo treinado, né? Lá no HGF. Foi o meu aparelho que levou para lá, que eu levei para lá, eu treinado. Eu, cirurgião, o Paulo Quixadá, meu primeiro auxiliar, e o Edgar nadaria e o câmara, que nunca tinha feito câmara. E o anestesista? O anestesista era o meu anestesista na época, era o doutor Adão Lopes. Né? Pronto, aí daí começou. Aí nós também fizemos o primeiro refluxo, né, logo em 91, o primeiro apêndice, aí daí começou. Poxa, o doutor Sérgio Regadas, ele também tem importância. Sérgio Regadas tem importância. Sérgio Regadas é meu amigo, foi meu residente. Imagina, não? Foi meu residente.
Aí o Sérgio Regata tem uma grande importância. O Sérgio Regata fez ciência na HGF, quando eu terminou a residência, a gente saía para tomar umas. Aí ele dizia, rapaz, já vai não dar certo não, porque quem vai concorrer aqui... Aí na época estava despontando, Campos, Lino, eu, Romero, né? Não tem chance de vocês não, eu tenho que fazer outra coisa. Aí como ele tinha sido Picarfum, para quem sabe, é quem era estudante, na época acompanhava, tinha muitos estudantes. Aí o Pedro Henrique Saraiva Leão, tinha feito 1 ano e meio na Inglaterra, em Londres, no São Marcos, né? Aí arranjou para ele foi para lá, para São Marcos. Aí ele ficou 6 meses em São Marcos. Aí a importância do Sérgio Regatas. Eu até anotei aqui como importância. A importância daqueles, diz assim, são os pioneiros. A história da medicina diz assim, essa é a importância por causa disso. Então o Sérgio trouxe a colonoscopia. O Sérgio trouxe a colonoscopia, então foi o primeiro do estado a fazer a colonoscopia. Ele trouxe a colonoscopia e o aparelho dele. Então começou. Outra coisa foram os grampeadores. Aí eu vou dar um depoimento sobre o uso de grampeador. Tem um cirurgião que pouco operou, mas que é o Leitão, Paulo Leitão, né, da nutrição. Ele foi residente da gente no HGF. Eu também trouxe a nutrição parenteral total. Eu trouxe a nutrição parenteral total para o estado do Ceará, em 1976. E quando ele foi para a Inglaterra, e lá ele ficou na nutrição, entre a cirurgia e nutrição. O detalhe é que os grampeadores estavam começando a surgir. E ele, Paulo Leitão, trouxe um grampeador, que o primeiro grampeador era russo. Permanente. Aí ele chegou para mim e tal, eu ia operar um colo para fazer uma ressecção e a anastomose lá embaixo, né? Aí ele disse, eu liguei para ele, então eu disse, rapaz, como é esse grampeador? Aí ele trouxe, ele montava grão por grampo. Ele nunca tinha usado, eu disse, então vamos usar, meu doente aqui. Se não der certo, eu corrijo depois, vamos usar. Aí nós montamos grampo por grampo e usamos. Então, deu certo, eu fui o primeiro cara a usar o grampeador lá embaixo, russo, muito detalhe. Aí eu quero fazer homenagem a terminar 2 cirurgiões. Primeiro é o cirurgião que mais 3. Primeiro, que mais me ensinou. Pegou na minha mão e que me perguntava tudo, que me passou tudo e que eu tenho. Uma vez que eu me encontrei com ele, até se lembrou, porque tinha um óculos, tinha quebrado assim, ele consertou meu óculos. Chama-se João Evangelista. Para mim, na geração que me antecedeu, foi o maior cirurgião da época, em todos os sentidos. No sentido de ensinar, no sentido de conhecimento, no sentido de conhecer medicina e de conhecer sobre tudo. E de falar sobre tudo, e foi a maior biblioteca que eu vi presenciar e ir na casa dele. Então, sempre vou referenciar. É ele. Segundo cirurgião da época dele, chama-se Dr. Aguiar Ramos. Dr. Aguiar Ramos foi da Santa Casa. Como eu disse que a cirurgia, aqui o tema é a história da cirurgia, Dr. Aguiar Ramos, cirurgião geral, daquele que vai aprendendo, nunca vez se tornou um cirurgião geral enorme. Foi o primeiro a fazer laringectomia no estado de Ceará. Depois se dedicou especialmente à mama. Foi quem me ensinou toda a mastectomia.
toda a cirurgia ginecológica, eu tive a oportunidade de fazer com ele. Eu, residente do 2º ano, ele fazer neovagina às custas de sigmoide. Eu fazia parte do abdômen, ele fazia parte para cima de rotância. Então, ele é um cirurgião que eu referencio muito. E o terceiro é o meu cirurgião, é o Dr. Romero. É o meu cirurgião. Fiz um jantar na época quando eu estava casado com a doutora Lorna Monteiro, fiz um jantar em casa, chamei o Dr. Romero e disse: você é meu cirurgião. Que eu tenho uma admiração enorme. Conheço, entramos juntos no HGF e sei o que nós éramos os mais novos, neófitos lá. Os outros todos já eram da geração antes da gente de muito tempo. Então, e a gente, produtor de muitas coisas, sofria muito, né? Ele sabe disso. E quando eu estava nos Estados Unidos, no fígado, e depois lá em Los Angeles, então eu conheci um livro, comprei um livro, três exemplares desse livro. Aliás, eu tinha visto este livro na biblioteca do Dr. João Evangelista, ele tinha me mostrado. Quando é assim, de vez em quando ia para lá, no final de semana, assim, para conversar com ele e tal. Ele tinha me mostrado. E eu estava lá nos Estados Unidos, eu vou procurar esse livro. Comprei 3. Um eu vou ficar e 2 eu vou dar para os meus cirurgiões que eu tiver admiração. Nesse jantar eu dei para o Dr. Romero, que é excelente, representa o que você faz de desenho, né? E o outro que eu dei foi para o Dr. Aguiar Ramos. E o prefácio a dedicatória que eu fiz para ele foi a seguinte: eu, residente do 2º ano, no HGF, ele me ofereceu um livro de cirurgia, cabeça e pescoço. Na época que para tudo eu era interessado também na cabeça e pescoço, ele ofereceu e disse: é um modelo de cirurgião, rei 2, quando veio o primeiro, assim, que vai ser o melhor cirurgião do estado do Ceará nos próximos 20 anos. Aí eu fiz a dedicatória para esse livro, entregando uns 30 anos depois, assim, uns 10 anos antes de falecer, fui na casa dele, fiz a dedicatória mostrando o que ele tinha feito, dizendo aqui: você é o cirurgião que mais eu vi operar bem mama e a ginecologia e ensinar as pessoas. Eu quero dar esse três depoimento, porque eu não posso deixar de exaltar e ao mesmo tempo dizer: nós temos que exaltar as pessoas de importância, não botar em pedestal, mas é a verdade. Esses são os 3 cirurgiões que mais me fizeram admirar. Bom, pessoal. Você então, seguindo a linha que eu estou passando aqui, nós falamos dos hospitais, falamos dos cirurgiões que surgiram e organizaram esses hospitais, falamos dos cirurgiões que a partir daí cada área especializada foi desenvolvida por eles e o processo de formação que eles introduziram e aqueles então que vieram como resultado ou produtos desse processo. E no meio disso aí nós vimos inovação, a introdução de algumas coisas que fizeram a diferença para a prática cirúrgica que nós temos hoje e que chegaram pela persistência ou pela tenacidade de alguns que vislumbravam o progresso e conseguiram fazer com que isso se materializasse. Aí você tem na própria videolaparoscopia o Sérgio Regadas, que tornou sua figura nacional ao fazer a primeira reconstrução de trânsito intestinal pós-cirurgia de Hartmann. Fez primeiro até do que a USP, que o Hospital das Clínicas, que foi o berço da primeira laparoscopia com o Thomas Eco, que tinha um serviço de coloproctologia. Não, foi o Einstein. A primeira cirurgia laparoscópica foi no Einstein.
O Thomas estava em Pittsburgh. Thomas operou o primeiro doente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Não, você tem já fica o mote para a gente tirar essa tema no próximo podcast. Operou no HC. Foi por isso que depois ele foi posto para fora do HC, porque o Pinote ficou com ciúme e não quis mais ele no serviço. Eu sou amigo do Thomas, cara, eu vou na casa dele. Não, então estou enganado, mas meu conhecimento é Cisinóis. Faz a primeira reconstrução de trânsito pós-antártico do Brasil. Do Brasil, criou uma ciumeira medonha porque o serviço de coloproctologia, chefiado pela professora Angelita, estava se preparando para fazer e o Sérgio fez antes. Lá no Antônio Prudente. Sim, mas o Sérgio fez antes aqui no Ceará. Nós estamos no Antônio Prudente. E aí depois você vem, e aí derivando de cirurgia geral, você tem todas essas outras inovações. Mantendo nesse paralelismo que é muito difícil da gente hoje em dia separar, que é cirurgia geral, cirurgia abdominal digestiva, você começa a ter também outras coisas que são introduzidas aqui, não de forma pioneira no sentido global, mas de forma pioneira no ambiente local. E aí, como diz o Xavier, justiças devem ser feitas. Você tem aí a cirurgia bariátrica, que foi introduzida aqui em 1997, 12 de dezembro. Fazer justiça ao fígado, né? Luiz Moura, junto com o Raio Machado, comigo, fazendo a primeira cirurgia bariátrica aqui. Por vídeo. Não, aberta. Aquilo, o primeiro que achava que aquilo não era cirurgia, era loucura. E segundo, o louco ainda vai fazer por vídeo, aí você tem avisar. E tem a importância do primeiro. E aí surge daí a possibilidade de novos colegas, novas equipes, e hoje você tem um procedimento cirúrgico seguro, sedimentado, e agora sim feito por vídeo. E aí me lembrou o Xavier. Não pode se esquecer do primeiro transplante de fígado, né? Fígado também, que foi o professor Miges Garcia. Não pode se esquecer. E aí são os âncoras, vamos dizer assim, que vão desbravando, vão fazendo as coisas. Como você teve outras áreas, o Antero lá no Messejano. Tem vários transplantes difíceis. Pulmão e outros. Alguns transplantes é assim. Primeiro transplante, que eu até tinha anotado aqui, de importância. Primeiro transplante cardíaco, foi feito pelo Glauco Lobo Filho. Primeiro transplante de coração no estado do Ceará. Primeiro transplante no Hospital São Mateus. No Hospital São Mateus. Primeiro transplante de pulmão foi feito no Hospital do Messejano pelo Otero. Quer dizer, são coisas que não pode deixar. Primeiro transplante de fígado, tem que referenciar essas pessoas. A finalidade é história da cirurgia do estado do Ceará. A importância da história é institucional, ensino e pioneirismo. Esse é o tripé da importância das pessoas. Pronto. Então, só um instante, por favor. Aí tem o transplante de fígado. Que se tornou um serviço referência nacional. Porque eu vi acompanhei tudo isso daí, mas, por exemplo, o doutor César Bondinho, quando ficou na palestra, ele doou a você palestra, ele me mostrou na Delta Arroz. Ele e um médico lá de Brasília, o único que estava na Terra do Arroz como cirurgião torácico no Brasil. Ele passou 6 anos nos Estados Unidos a fazer cirurgia torácica e o americano não dava porque não deu título. Se você der mais um ano, ele fez 7 anos de cirurgia torácica. Ele vai no Ceará, professor de cirurgia torácica, Messejano e Hospital Batista. E aí eu não vi a relação do Dr. César Bondinho. Não, mas eu sei, na minha cópia eu botei aqui, eu botei o tripé institucional, né? Institucional, pioneirismo
Que ensina. Pronto. Então botei aqui, ó, cirurgia. Botei aqui o nome dele, César Gondim. Tá aqui, César Gondim. Importância dele. Aí, cirurgião, tem aqui quando ele se formou. Antes de vir para cá, eu fiz um apanhado quando ele se formou. Aonde se formou? Cirurgião cardíaco torácico. Primordialmente torácico. Importância dele aqui. Fez as primeiras ressecções segmentares de pulmão e as primeiras ressecções segmentares de brônquio. São coisas diferentes. Foi o primeiro. E foi o único que fez. Cirurgião torácico por excelência. Não, torácico. Não, torácico. A formação, o cirurgião. Há uma diferença. É cirurgião torácico. Aí, como em Messejana tinha uma mistura de dois, começou a fazer cardíaco. Com o resto do K. Então, ele é cirurgião torácico. Ele é cardíaco por osmose, né? Por osmose. Mas agora no tórax, ele foi o maior cirurgião torácico, porque secundário, ele já não é do pioneirismo, ele é já da turma intermediária, que é a turma do jornalista, entre 500 e 700 de CRM, ele é dessa turma aí, tá entendendo? Quer dizer, não, eu botei aqui, o grupo 2, o grupo intermediário, eu anotei aqui, né, botei o nome do CRM, de todos eles, que é para poder saber, e a importância, então, para não esquecer, porque é tanta coisa que a gente esquece. O cirurgião que estava junto com ele chama-se Manuel Ximenes Neto, é de Brasília, mas formado aqui no Ceará. Bom, por pessoal. isso que os dois se juntaram e provavelmente foram companheiros dos Estados Unidos. O outro aspecto importante da cirurgia cearense é a sua representatividade associativa. Sim. Que traz também um papel de importância, porque você tem um associativismo muito forte aqui no Ceará, do ponto de vista organizacional citado em outros centros. Durante muito tempo, Xavier presidiu o Centro Médico Cearense, ainda chamado assim. Foi de concepção e criação do Xavier Outubro Médico, que é um troço que está aí até hoje, porque alguém pensou num evento que congregasse os médicos cearenses, que a gente comumente fazia os congressos muito setorizados. Ele se propõe no congresso geral. Temos que destacar, embora não tenha diretamente parte da história da cirurgia, mas é ligada e associada a ela, que é da anestesia no Ceará. E aí, desse processo associativo, temos o pioneirismo da Cooperativa dos Anestesistas, fundada pelo Dr. Osiel de Souza Lima, em um grupo que ele comandava à época, e que foi quem plantou a ideia e a inquietação das outras áreas com a necessidade de defender o trabalho. E aí nós tivemos aqui também, como hoje aqui dentro, foi criada também há 25 anos com esse intuito de possibilitar que os cirurgiões jovens tenham mercado de trabalho, de procurar fazer com que esse mercado de trabalho não seja aviltado e de buscar uma coisa que ainda não se consegue plenamente, mas é de que nós, como profissionais individuais, não devemos nos preocupar em ser credenciados a convênio nenhum. Nós devemos botar a nossa instituição como conveniada destes planos e todos nós que somos da instituição cooperativa podemos prestar serviço. A anestesia faz isso muito bem. Sim. Quem melhor faz, né? Quem melhor faz. Com ela a gente trabalha sempre unido para fazer isso. Então temos esses pioneirismos aqui. Associativismo aí apenas para fechar o processo, porque na introdução Marcelo falou sobre o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, aí como que a gente resgatar um pouquinho de história, dá 3 minutos aqui, mas é assim, o capítulo do Ceará do Colégio Brasileiro de Cirurgiões foi implantado em 1969. Por quem? Por esses cirurgiões que o Xavier falou. E que eram os cirurgiões da elite. Então, o colégio foi criado naquela ocasião, os professores dirigiam o colégio. O que foi que naquele momento, não foi percebido por eles? É que eles deveriam ser inclusivos.
e eles começaram a ser excludentes. E aí o que é que aconteceu? Aí surgiu, paralelo a eles, ao colégio, surgiu a Sociedade Cearense de Cirurgia. A Sociedade Cearense de Cirurgia que surgiu na época em que o presidente do Centro... Era eu. Surgiu na época que o presidente era o Turbai Barreira. Por que ela surgiu basicamente? Para ajudar vocês, que para fazerem concurso tinha que ter alguém dizendo que vocês eram cirurgiões. E para ter cirurgião, tinha que ser especialista. E aí a quem eles foram bater na porta? Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E o que foi que o colégio fez com eles? Não, vocês não fizeram concurso de especialista, não vão dizer que vocês são especialistas. Então a gente vai criar uma porra de uma sociedade que vai dizer que a gente é porque a gente é. E criaram, foram dados os títulos, fizeram os seus concursos. Isto criou uma má vontade muito grande para com o colégio. E o que é que aconteceu? Aí sim, é uma união. Apoia todo mundo e a sociedade cresce a ponto do colégio ficar aqui estagnado. Num determinado momento aí... Minúsculo, o colégio ficou minúsculo. Muita gente com essa visão de futuro, mágoas deixadas de lado, vendo que as coisas precisam evoluir, aí passaram a conduzir um processo de aproximação e de... União, fusão. E aí acabou que a Sociedade Cearense de Cirurgia fez uma pactuação com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, referendada pela Associação Médica Brasileira, leia-se Centro Médico. Mas se uniram. E aí passou até uma coisa só. O que é que dizia o contrato? Todos os membros da Sociedade Cearense de Cirurgia serão imediatamente aceitos como membros do Colégio Brasileiro de Cirurgia sem qualquer condição. Todo mundo passou a ser membro do colégio, o capítulo cresceu. Quando esse capítulo cresce, ele se torna o quarto maior capítulo do colégio do Brasil. E aí, com essa força, começa a haver uma exigência que se concretiza em 2011. Era o Sami, eu acho que era com o Sami, né? O Sami, era com o Sami. Essa coisa se concretiza em 2011, quando o Colégio Brasileiro de Cirurgiões escolhe para fazer o primeiro congresso. Aliás, o primeiro não, o terceiro, porque nós tivemos o quarto, melhor dizendo. Porque antigamente só tinha congresso no Rio. Depois passou a ser Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Aí o primeiro que surgiu fora disso aí foi em Pernambuco com o Edmundo. A organização do Edmundo Machado Ferraz. O segundo que veio foi em Porto Alegre, com a organização do Hamilton Petri, que você conhece. O terceiro que veio foi em 2007, em Belo Horizonte. Meu amigo Mário Ribeiro. Que concorreu a ser presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e boicotaram ele porque ele tinha sido presidente da Sobracil, tinha feito uma bela de uma administração e naquele tempo o colégio implicava com a Sobracil. E aí o quarto congresso fora do eixo de São Paulo foi aqui em Fortaleza. O capítulo aqui estava muito bem coeso. Nós organizamos o congresso. Foi um congresso, e aí eu posso dizer que é um dos nossos grandes pioneirismos do Ceará, sempre fazer coisas bem feitas. Eu posso dizer isso com absoluta segurança. O resultado final financeiro do Congresso Brasileiro de Cirurgia de 2011 foi de R$850 mil em 2011, um congresso feito aqui no Ceará. E por que é que eu sei que foi R$850 mil? Porque além de estar organizando o congresso, o professor Luzmar, que era o mestre do capítulo seguinte, recebeu os 10% que toda sede tinha direito do resultado. Ele recebeu R$85 mil. Então 10% de 850. Tem uns cálculos atuariais de atualização financeira. E este é o congresso que até hoje deixou o maior resultado financeiro do colégio. Aí esse prestígio todo, essa moral toda, aí é onde o Marcelo citou. Eu acabei virando presidente do colégio em 2014, 2015.
E foi o primeiro cearense que presidiu o colégio. É a importância institucional das pessoas. Essa é a importância institucional que a gente tem que falar para vocês. E aí, nesse âmbito aí, a outra briga grande era com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O Aldino sabe disso. E na nossa gestão, e o presidente do CBCD era o professor Ivan Chaconello, nós firmamos um acordo que acabou com tudo isso, que dizia basicamente o que diz o acordo da Sociedade Cearense de Cirurgia com o CBC. Todos os membros do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, portadores de título de especialista em cirurgia digestiva, seriam automaticamente recebidos como membros titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e vice-versa. É que ele foi idealizado pelo Pinotti, né? Isso. Aí acabou a briga. Então, a cirurgia cearense, não só a cirurgia cearense, porque você tem que ampliar um pouco mais, é a medicina cearense. Você já teve colegas aqui que presidiram Sociedade Brasileira de Anestesia, vídeo Osiel, vídeo Rogian, já teve presidente de Sociedade Brasileira de Pediatria, vídeo Ana Maria Cavalcante, já teve de cirurgia de cabeça e pescoço, vídeo Francisco Monteiro de Castro, já teve de neurocirurgia, vídeo de Jaci Figueiredo, vídeo Flávio Leitão, teve de coloproctologia, vídeo Pedro Henrique Saravalhão, Zé Maria Chaves, Sérgio Regadas, Estela Regadas. Então, grandes sociedades nacionais pelas quais médicos cearenses passaram, não só na área, que aí é a importância institucional, porque aí é mais uma forma de você projetar o Estado. E sempre que se pensa em alguma coisa, pensa-se também no pioneirismo, porque aí o pioneirismo passa também, Xavier, não só para a formação, a primazia, o associativismo, mas passa também pela prática médica. É daqui que você tem o Carlinho Lavô criando programa de saúde, de agente de saúde comunitário, que depois virou um programa nacional. Então, essas histórias, elas precisam sempre ser contadas, e aí é importante ressaltar aqui, Marcelo, para encerrar, a importância que tem das instituições não deixarem de fazer esses registros e esses resgates, porque é a forma de você manter viva a história e é a maneira que você encontra de que os mais novos, ao saberem dessa história, façam duas coisas: continuem a engrandecê-la e não façam as mesmas besteiras que a gente fez ao longo do tempo. Essa aqui é a grande vantagem. Perfeito. Então, agradecer imensamente a presença dos senhores. Acho que tivemos muitas histórias aqui, aprendemos muito, e agradecer a quem veio assistir. Parabenizar a cooperativa também pela iniciativa desse projeto, e muito obrigado aos três participantes. É importante que desse projeto nasça alguma coisa e saia depois uma documentação escrita, né, para ficar nos anais da cooperativa. Você já está escrevendo alguma coisa, né? Já estou escrevendo muito sobre isso.